Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. É por causa da infinita graça do Senhor que nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias aqui, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo deste capítulo 3. Efésios capítulo 3. O primeiro versículo diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Versículo 14: por essa causa, dobro os meus joelhos diante do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, prestemos atenção, meus irmãos, que aqui nesse versículo 1 do capítulo 3 e no versículo 14, Paulo coloca como que um parênteses. Então, o que nós estamos estudando está dentro desse parênteses. A gramática denomina isso como uma digressão. Sabendo desse ponto tão importante, e eu dou ênfase a isso, porque é necessário que todos nós, é de fundamental importância, que todos nós saibamos como ler a Bíblia dentro da mente do autor. O autor aqui não é Paulo. O autor aqui é Deus. A inspiração aqui é do Espírito. Então nós temos que ver as profundezas espirituais na sua palavra. Agora, por favor, o versículo 2 diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus a mim concedida para vós outros, e por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como antes havia escrito resumidamente, pelo que quando ledes podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo, mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui ministro conforme o dom da graça de Deus que me fora dada, segundo a atuação do seu poder, a mim, o menor de todos os santos. Foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos livre acesso, com confiança por meio da fé nele. Portanto, peço que não desfaleçais em minhas tribulações por vós, as quais são vossa glória. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, bendito é o teu santo nome. Este nome que está exaltado sobre todo nome. Este nome que foi colocado acima de tudo e acima de todos. Porque este nome é a expressão da glória da glória. Este nome é a expressão da mais santa, da mais vitoriosa, da mais alta majestade que existe em todo o universo. O nome do nosso glorioso Salvador, o nosso Senhor Jesus. É neste nome que nós oramos e debaixo deste nome que nós nos reunimos. Nós não nos reunimos em instituição, nós nos reunimos debaixo de um grande, soberano e eterno nome.
E é neste nome, confiado neste nome, que nós pedimos. Vem, Senhor, nos visita com a Tua palavra. Vem, Senhor, e entra com a Tua palavra nos lugares mais profundos do nosso ser, onde nós temos carência de alimento, de transformação, de cura, de restauração, de avivamento. Seja qual for a minha necessidade, a necessidade dos meus irmãos e das minhas irmãs, vem, Senhor, tenha liberdade de entrar, a casa é Tua, faça a Tua obra nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós vimos, nas outras oportunidades que estudamos este capítulo, que primeiro, como eu já disse, aqui é um parêntese que Paulo coloca. Dentro desse parêntese, ele trata alguns temas. Nós já estudamos o primeiro tema, que é a dispensação da graça. Então nós estudamos a palavra dispensação, que ela vem do termo grego oikonomia. A tradução é administração, a economia da graça de Deus. Mas usamos essa palavra dispensação para falar como Deus se move na história. Se você estudar livros de teologia, você vai ver que a história da humanidade, ela está dividida em 7 dispensações. Porém, nós biblicamente colocamos 4. É certo que essas outras 3 dispensações, elas estão incluídas dentro da dispensação patriarcal, que vai de Adão a Moisés. E nós já lemos os textos que enfatiza cada uma delas, não carece fazermos isso agora. Então nós sabemos muito bem que a Bíblia vai nos mostrando como Deus se moveu em cada uma dessas dispensações. A dispensação patriarcal, que vai de Adão a Moisés, a dispensação da lei, que vai de Moisés até Cristo. Aí depois nós temos a dispensação da igreja, ou essa dispensação da graça. E nós estamos no final dessa dispensação. E por último, nós temos a dispensação do reino, que está em Apocalipse capítulo 20. Nós vimos isso. Não carece, essa mensagem, creio, já está disponível para os irmãos na internet, no canal Celebrando Deus. Os irmãos podem estudar, aprender sobre essas dispensações. Eu quero enfatizar, antes de entrarmos nos detalhes, o coração de Paulo dentro dessa epístola. Nós, da última vez, também fizemos isso, tentando ver o pano de fundo espiritual dessa epístola. Porque nós hoje, pela graça de Deus, temos a oportunidade de olharmos a história e vermos a revelação da palavra de Deus dentro da história. Porque aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás, está nas nossas mãos. E nós temos a ajuda do Espírito Santo que traz essas revelações. E o Espírito Santo vai nos mostrando algo que só Ele pode fazer. E então, meus irmãos, primeiro, esta epístola aos Efésios, juntamente com a epístola aos Colossenses, elas compõem um quadro só. A ênfase de Paulo nesta epístola aos Efésios é revelar-nos a identidade, o caráter sublime da igreja, como corpo de Cristo. No capítulo 1, ele enfatiza ela como corpo. No capítulo 2, ele vai enfatizar ela como um santuário. No capítulo 3 aqui, ele vai mostrar ela como o mistério de Cristo. Essa carta tem 6 capítulos, 155 versículos, e é dividida nos capítulos 1 a 3, a doutrina, e nos capítulos 4 a 6, a prática. Até porque a vida cristã tem que ter doutrina e prática. E Paulo se importava muito com a doutrina, assim como Cristo. E é claro que tudo isso deriva do ministério do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele colocou os fundamentos da doutrina, lá em Mateus capítulo 16, quando ele aborda ali 4 temas: Cristo, a igreja, a cruz e o reino.
E esses temas precisam ser estudados nessa ordem. Então, a questão da doutrina é uma questão de extrema importância para que a igreja exista, para que ela sobreviva a todas as crises. O grande ponto aqui que preciso ressaltar é que nós vivemos num tempo onde a doutrina não é mais importante, a prática sim. E quando eu falo de prática, eu coloco até entre aspas, entre parênteses, porque se introduziu muitas práticas. E eu quero mostrar algo para vocês sobre a importância da doutrina. Primeiro, por favor, retorne comigo aqui no livro de Atos, no capítulo 20. Aqui Paulo está visitando a igreja de Éfeso pela última vez. Paulo está fazendo uma visita a esta igreja e ele coloca alguns pontos. E nós não podemos estudar de maneira microscópica, nós não podemos aprofundar nessa carta, ignorando esses pontos que eu diria fundamentais. Nós não podemos entrar para dentro dessa carta, ver toda a sua beleza, ver todas as suas glórias, e nós esquecermos desses pontos, mesmo que sejam para muitos pontos subsidiários, mas esses pontos são de extrema importância para a nossa meditação. Até porque, por mais que você não veja tanto, essa carta tem uma tônica de exortação profunda para nós. Então, por favor, Paulo está aqui visitando a igreja de Éfeso pela última vez, ele sabia o que estava por vir. Então ele chama os presbíteros, aquele corpo dos anciãos que expressava o governo de Deus naquela localidade. Aí ele vai dizer assim, versículo 25, eis que agora sei que nenhum de vós, dentre os quais passei pregando o reino de Deus, verá mais o meu rosto. Aí ele coloca uma cláusula muito importante dentro da gramática grega, ele usa a palavra portanto. Portanto, eu vos ponho por testemunha no dia de hoje, de que eu estou limpo do sangue de todos, porque não deixei, observe essa frase, não deixei de anunciar todo o conselho de Deus, o que ele trata no capítulo 1, o capítulo 1 da Epístola aos Efésios, irmãos, aqui me permita, apenas me permita, não me julgue por isso, quando ele diz assim para os irmãos em Éfeso, que ele não deixou de anunciar o conselho de Deus, eu associo isso com o capítulo 1, possivelmente o que Paulo escreve na prisão, quando ele está no corredor da morte, ele escreve essa epístola aos Efésios, possivelmente quando ele faz referência aqui ao conselho de Deus, que ele cita no capítulo 1, o conselho da sua vontade, talvez ele estivesse fazendo uma referência ao supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Então ele diz, portanto, ele diz para os anciãos, olhai por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso aqui não é título eclesiástico, isso aqui é uma função eclesiástica, isso aqui não é uma pirâmide clerical, é uma função espiritual. A palavra aqui, ela vem de scopo, aquele que tem uma visão mais ampla, aquele que vê longe. Este era o papel dos anciãos, o papel dos atalaias, o papel da supervisão, aquele que está sob vigilância, debaixo da unção do Espírito, sobre o rebanho, aqueles que têm a obrigação de ver as fendas, as brechas, de ver por onde o inimigo entra, por onde a apostasia entra. Esses, os anciãos, eles têm a obrigação de ver e perceber se o evangelho está sendo diluído. Mas primeiro ele diz, cuide de vocês, porque se eles não fossem capazes de cuidar deles, eles não teriam autoridade para cuidar do rebanho, cuidar no sentido da integridade, cuidar no sentido do companheirismo. Aí ele diz mais, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar, que é a função pastoral, a função do escopo, a função do bispo, é uma função pastoral, de pastoreamento, vara e cajado, conduzir e disciplinar, guardar e disciplinar. Aí ele diz, a igreja do Senhor,
a qual ele adquiriu para si. Isso é muito importante, essa ênfase é importante, porque muitos hoje reivindicam ser o fundador da igreja, ou fundadores da igreja. Muitos reivindicam colocar sua foto na igreja. Muitos reivindicam ter lugar de preeminência na igreja. Isso não é igreja, isso é instituição religiosa. Aqui está claro, a igreja é do Senhor. E Ele comprou a igreja, não foi para homens, Ele comprou para si mesmo. E Ele comprou mediante o sangue do seu Filho Jesus. Então é muito bom que isso fique bem enfatizado na nossa mente. Então aí ele vai dizer, por quê? Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos. Toma essa palavra, lobos. Se você tiver uma caneta aí na mão, escreve do lado dela, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Sabe por quê, irmãos? Não precisa nem abrir. Porque em Apocalipse capítulo 2 nós temos uma outra carta à igreja de Éfeso. Então vamos nos contextualizar. Nós estamos aqui lendo a última visita de Paulo a Éfeso. Nós estamos estudando o capítulo 3 da Epístola aos Efésios. E no capítulo 2 de Apocalipse nós temos a última carta à igreja de Éfeso. E a tônica não é a mesma que nós encontramos no escrito de Paulo. Então vamos prestar bastante atenção. Porque aqui quando ele fala aos lobos, Paulo está tendo uma visão profética. Paulo, ele está olhando lá na frente, numa perspectiva espiritual, o que aconteceria. Então escute, ele diz assim, para os irmãos em Éfeso, que já havia entre eles os nicolaítas. Já havia na igreja de Éfeso a obra dos nicolaítas. O que são nicolaítas? Preste bastante atenção. Essa palavra vem de dois vocábulos do texto grego original. Nikao e Laos. A tradução mais simples desta palavra é aqueles que dominam sobre o povo. Irmãos, não precisa muita coisa. É só você olhar. O que é que virou igreja hoje? O que é que virou ministério cristão hoje? É dominação. Hoje as comunidades cristãs estão debaixo de domínio de homens, como que manipulados. O Espírito Santo não é necessário. O que é que o Espírito Santo vai fazer numa comunidade onde ele não encabeça a vida, onde ele não encabeça a direção, onde a condução das reuniões tem uma forma de entretenimento? Nós precisamos de música agitada, nós precisamos de mudar a cor da parede, a iluminação, porque tudo isso influencia na psique das pessoas. Compreende isso, irmãos? O que o Espírito Santo precisa fazer no nosso meio? Ele não é necessário, ele pode voltar. O Espírito Santo hoje não tem lugar na igreja. Qual a necessidade da sua inspiração? Olhe para o livro de Atos, veja o que o Espírito Santo fazia nesta igreja. Ele estava à frente, a vida dele governava todas as coisas. Aquela igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E por quê? Porque o Espírito estava à frente, mas ele não é necessário mais. Nós temos programas, nós sabemos fazer muito bem as coisas. É uma tragédia, irmãos. Sem o Espírito Santo nós estaremos fadados a ser a igreja que vai receber o anticristo de braços abertos. Porque só Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos ensinar toda a verdade de Deus. Só Ele sabe o caminho do trono, porque Ele veio de lá. Só Ele pode tornar real, substantificar a realidade, o poder, a vida espiritual da obra de Cristo. Só o Espírito Santo poderá magnificar Cristo como aquele que tem centralidade e preeminência em toda a obra de Deus. Não é que o Espírito Santo não seja necessário, é que há muito tempo Cristo perdeu o seu lugar de preeminência e centralidade no meio do povo de Deus. Hoje o mais importante é o povo e não Cristo. Por isso os cultos hoje funcionam mais em agradar pessoas. Por que a doutrina não é
pregada. Por que que hoje nós escolhemos temas? Hoje você vê muitos temas aí, temas que dão ibope, os temas psicossomáticos, depressão, ansiedade, criação de filhos, casamentos. Irmãos, quando Cristo é o centro da mensagem, todas essas coisas são ajustadas. Tudo isso fica debaixo do governo da vida. Ninguém tem condição de governar as suas emoções. Ninguém, nenhum marido aqui, nem uma esposa, aprendendo todas as técnicas, participando de todas as conferências de casais, vocês nunca terão condições de conduzir a vida conjugal de vocês. Esse mundo é cheio de complexidade, a vida da igreja é, e acontecem muitas coisas, e aonde nós vamos encontrar segurança, conforto, paz, alegria? É no casamento? É no casamento que você vai encontrar a verdadeira alegria? É no seu dinheiro? É no seu emprego? É no seu trabalho? Nós somos uma geração que não nos satisfazemos com nada, não encontramos deleite em nada, sempre estamos na obsessão de coisas, e coisificamos tudo e não encontramos felicidade em nada. E um dia nós vamos descobrir que não temos alegria e não temos paz em nada. E você vai encontrar homens como Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses. A palavra-chave da carta aos Filipenses é alegria. E depois você descobre que esse homem está no corredor da morte. E ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. E é importante dar essa ênfase, no. Não é no que ele faz, é em quem ele é. Porque nossa alegria não é uma condição, nem um estado de espírito. Nossa alegria é uma pessoa. Nossa paz não é um estado de espírito e nem uma condição. Nossa paz é uma pessoa. É nele que você vai encontrar todo o suprimento que você precisa, como esposo, como esposa, como um homem, como uma mulher que vive nesse mundo. É nele. Ele é tudo o que nós precisamos sempre. Então, meus irmãos e irmãs, voltemos aqui. Então, Paulo está dizendo sobre esses lobos. Ele diz assim: lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e dentre vós, que palavra, irmãos? Dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas, para arrastar discípulos após si. Eu tomo essa frase aqui porque, há um tempo atrás, isso foi uma coisa que se popularizou no nosso país, discipulado. Comunidades foram edificadas sobre esse tema, discipulado. Mas o discipulado não era a Cristo, o discipulado era a pessoa. E as pessoas começaram a se auto-vangloriar de terem discípulos após si. Isso não é igreja, isso não é ministério. Todo discipulado na Bíblia é a Cristo, não é a pessoas. E é o que Paulo está dizendo. Será que nós precisamos de textos mais claros? Por favor, agora abra comigo a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. E deixe-me colocar isso também com muito cuidado. Esses textos, na sequência que eu estou colocando, formam para nós um grande quadro. Porque aqui Paulo vai se dirigir a um presbítero, a um dos anciãos de Éfeso. E aqui, essa carta a Timóteo, ela tem a sua tônica voltada para a igreja de Éfeso. Tanto a primeira como a segunda epístola. Então preste atenção no que ele vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, ele diz assim, versículo 3: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses aonde? Em Éfeso, para advertires a alguns. Lembra o que ele disse lá para aqueles irmãos, no capítulo 20 de Atos? A alguns, que não ensine outra doutrina, nem preste atenção em fábulas ou genealogias intermináveis, que acarretam mais disputas, mais contendas, do que a edificação de Deus, que é pela fé. Aqui permita-me fazer uma pequena correção. Essa frase, edificação de Deus, ela não existe no texto original. Se você tiver alguma ferramenta de pesquisa que te permite entrar nessa palavra do texto original, você vai ver que a palavra aqui não é oikodomia,
é oikonomia. Então os tradutores, quando foram traduzir essa palavra, acharam mais conveniente colocar a palavra oikodomia, que é edificação, do que oikonomia, que é economia, administração. E ele está falando justamente disso, irmãos, da economia de Deus. Porque o assunto aqui é Efésios. O assunto aqui é a igreja de Éfeso. Timóteo estava ali, servindo naquela igreja. Então preste atenção nisso, é muito importante. Porque não adianta nós entrarmos nas profundezas dos temas que existem dentro daquela digressão do capítulo 3. Se nós não vermos, irmãos, os perigos que nos rondam, porque não é simplesmente fazer a exposição da exposição e todo mundo achar lindo e nós nunca buscarmos viver isso, não entender, porque eu sei que pregar doutrina é muito delicado dentro do contexto que nós estamos vivendo, porque a igreja não gosta de doutrina. Desculpe me dizer, não gosta. Nós gostamos de histórias, nós gostamos de mensagens temáticas, nós gostamos de mensagens que afagam o nosso ego, nós gostamos de mensagens que falam de nossas vitórias, de isso, daquilo outro, essas mensagens atuais, mas precisamos de fundamento, porque a igreja edificada é sobre fundamento. Isso aqui é fundamento que nós estamos ouvindo. Quando estudamos sobre a administração, as dispensações de Deus na história, esse assunto é lindo, irmãos, porque não é só história, é escatologia, e nós precisamos ouvir escatologia hoje, porque você vai ver que em cada uma das dispensações, ao final delas, o povo de Deus estava em crise. Ao final de cada dispensação, havia uma profunda crise. E Deus intervém dos céus e envia socorro para o seu povo. E nós estamos no final de uma dispensação. E nós sabemos a crise que nós estamos vivendo. Crise em todas as esferas. Seja política, seja social, seja moral, seja espiritual. E estudar isso é importante, sabe por quê? Porque você podemos levantar a nossa face, o nosso rosto, a nossa cabeça, e olhar um para o outro e dizer assim: meu irmão, minha irmã, alegre-se, porque a redenção do nosso corpo se aproxima. Logo, logo, eu e você ouviremos a trombeta de Deus, e a trombeta soará. Os nossos irmãos que morreram, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos com eles nos ares, e depois partiremos para o encontro do nosso Senhor. É isso, irmãos. Então observe bem, Paulo está dizendo para Timóteo, para ele advertir alguns que estavam se desviando do ensino, que estavam diluindo a doutrina. Por isso, irmãos, após fazer toda essa exposição, eu chamo vocês para a gente introduzir pelo menos um ponto. Possivelmente não vamos chegar a todo o assunto, mas, por favor, volte para Efésios, assim como nós fizemos na semana passada, estudando Efésios e Laodiceia. É necessário que se coloque esse pano de fundo também, porque a exortação está aqui. A beleza está na doutrina, mas nós não podemos deixar de ver essa exortação. Então observe, por favor, versículo 3, até o final do 5. E por revelação me foi dado a conhecer o mistério. O artigo aqui definido mostra para nós a importância dessa palavra mistério. O mistério. Como antes havia escrito resumidamente, possivelmente o que ele disse aqui no versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício bem ajustado, ele diz assim, vai crescendo para ser um santuário sagrado ao Senhor, em quem também vós, juntamente, estáis sendo edificados para serem a morada de Deus no Espírito. Ele fala isso, dos gentios e judeus, um só corpo. Aí ele fala, continua aqui dizendo, pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Por que Paulo tinha um profundo conhecimento, irmãos? Foi porque ele viu. Ele viu. Lembre-se que lá no caminho de Damasco,
quando ele perseguia a igreja, ele perseguia, no coração de Paulo estava assim, ele perseguia uma agitação religiosa, que está pervertendo o coração da sagrada doutrina judaica. Um povo que se levantou, que tinha uma fé baseada num defunto, que estava em Jerusalém, um homem que foi crucificado, da forma mais vil, pelo processo jurídico romano, um homem que foi rejeitado pelos judeus, e alguns insistiam em perseguir, e ele tinha feito uma devastação, uma perseguição, com mortes, prisões em Jerusalém. Agora ele ia para Damasco, para perseguir os seguidores do Nazareno, e de repente, por volta de meio-dia, o céu se abre, e uma luz de Deus vem, incide sobre a face daquele homem, Saulo de Tarso, e ele caiu, cego, porém tendo a visão celestial. E ele ouve uma frase assim, só nessa frase que nós vamos nos deter: por que me persegues? Que frase, irmãos. Por que me persegues? Imagine o poder perfurador, devastador dessa frase no coração de Saulo. Aquele era um dos homens mais cultos da sua geração. Um homem respeitado. Um homem cheio de honras. Agora está ali humilhado, esmagado por essa frase: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele dia ele viu esse grande mistério. O que ele escreve aqui no capítulo 5 de Efésios: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Foi quando ele viu que Cristo é corporativo. Cristo não era apenas o Messias que os judeus esperavam, que esse Messias, que esse Cristo é um corpo, é plural. O cabeça é o Filho de Deus sentado no trono, e o seu corpo é um organismo vivo que está na terra. Foi isso que ele pôde entender naquela hora, que aquele corpo estava ali na terra. Aqueles que ele perseguiam era o próprio Cristo, porque quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque eu tenho conversado com muitos irmãos e vejo eles com muitas preocupações com leis que virão para poder nos perseguir, para poder nos limitar. Irmãos, eu queria te falar isso agora em nome de Jesus: não se preocupe com a igreja, porque quem se preocupa com a igreja morreu por ela, deu a vida por ela, está no trono por ela. Quem se preocupa é o nosso Senhor Jesus, e quem tocar na igreja de Cristo, toca em Cristo. Então observe bem, é disso que Paulo está falando aqui, é esse mistério que se revelou para ele. Aí ele fala no versículo 4: pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo, mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. E esse mistério é que a igreja é um corpo, constituído de judeus e gentios, eles são herdeiros juntos, no mesmo corpo. Então nós vemos aqui, que Paulo vai tocar esse ponto. Deixe-me adicionar um versículo aqui que vai nos ajudar. Colossenses, como eu disse a vocês em outras oportunidades, Efésios precisa ser estudado juntamente com Colossenses. Dos 155 versículos que existem em Efésios, nós vamos encontrar 75 pelo menos, condensados aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Numa versão mais próxima do texto original, está assim: e o segredo e o mistério é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória. Percebe aqui? Eu vou repetir. Ele vai dizer assim: e o mistério, o grande segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança. Olha que frase linda: firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Isso muda tudo, irmãos. Cristo está em nós. Essa é a mais sublime verdade. Essa é a maior segurança que você pode ter. Essa segurança, ela é tão firme, é como uma âncora em nossa alma. Essa segurança é libertadora, ela é terapêutica, ela cura. Você entender que Cristo está em você. Cristo, Ele veio para dentro de nós. Quando o Espírito Santo veio, lembre-se, a grande finalidade do Espírito Santo é que Ele é o Espírito da habitação. Ele não é um Espírito para nos encher de poder. Poder é a habilidade, a capacidade espiritual que nós temos para servir. Ninguém tem o poder do Espírito Santo como se fosse um troféu espiritual. Poder espiritual, o poder do Espírito Santo é habilidade para o serviço. Mas não existe o poder sem a vida do Espírito. E a vida é transformação de caráter. O Espírito de habitação, ele vem fazer duas coisas em nós: nos habilitar para servir e transformar o nosso caráter. E essas duas obras extraordinárias têm a ver com a habitação dele em nós. E a habitação do Espírito Santo é trazer Cristo. A habitação do Espírito Santo é fazer com que Cristo esteja dentro de nós. Porque quando comemos desse pão, quando bebemos desse cálice, nós proclamamos que somos partes dele. É justamente isso que você vai entender aqui. Aqui nós temos a natureza espiritual e celestial da nossa vida. Escute isso. Cristo em nós define a natureza espiritual, a natureza celestial. Meu irmão, minha irmã, você não pode se permitir ser tomado de uma opressão, de uma depressão. Eu sei que qualquer um de nós, você, eu conheço vários irmãos que estão lutando contra isso agora. Assim como uma doença neurológica, a depressão, a ansiedade, é uma doença psicossomática. E digo mais para vocês, nós somos o país mais ansioso do mundo. Mas eu quero te falar algo. Existe uma cura para isso. Essa verdade é suficiente para poder te libertar agora. Cristo habita em você. Escute isso. Essa habitação constrói dentro de você uma natureza espiritual, uma natureza celestial. Quando o Espírito Santo veio e nos habitou, Ele trouxe para dentro de nós a eternidade. Você tem que compreender que você nasceu de novo. Você não nasceu numa religião e nem para uma religião. Você nasceu da água e do Espírito. Você nasceu para regeneração. Você nasceu movido pelo poder do Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo veio e habitou dentro de você. Escute isso, meu irmão e minha irmã. Isso é algo real, isso é um evangelho. Cristo em vós, Cristo está em nós. Isso nos dá a firme esperança. Eu vou repetir algo que eu disse várias vezes. Porque o mundo caminha sem esperança. O mundo caminha em desespero. O mundo caminha hoje sem saber o que vai acontecer amanhã.
A palavra esperança na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem uma linguagem muito linda. O termo grego significa como que um vislumbre. É como se houvesse uma fenda no céu. E o Espírito Santo nos permitisse olhar para dentro. Por isso o livro de Hebreus fala de uma viva esperança. Porque a nossa esperança é viva. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou e ela está no trono. E essa esperança nos dá essa firme certeza que aquele que começou em nós a boa obra, Ele não vai deixar ela inacabada, Ele não vai deixar ela parada no meio do caminho, Ele vai terminar até aquele grandioso dia. Cristo em nós é a esperança da glória. Você consegue ver isso? Nós temos que lembrar um outro detalhe sobre esse texto, é que a vida cristã é uma ação do céu na terra, é uma obra espiritual do céu. Não fui eu, não foi você. Paulo lembra isso no capítulo 1, no versículo 4 ele vai dizer isso. Se você abrir aqui Efésios 1, 4, ele diz assim, bendito, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, olha o versículo 4, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes, é uma ação do céu. Olha o que Deus diz para Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5. Antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido. Antes que sua mãe te desse o nome, eu já tinha dado o seu nome. Antes que alguém te escolhesse para o ministério, eu te escolhi. Eu estou parafraseando. Nós éramos conhecidos antes de conhecê-lo. Nós éramos amados antes de amá-lo. Sabe o que é isso, irmãos? Propósito eterno. Sabe o que é Cristo em vós, a esperança da glória? É o destino eterno. Por isso que Deus está trabalhando nessa dispensação, esse grande mistério, que hoje se revela para nós. Para você não é mistério, para mim não é mistério, não é mistério mais, porque Deus levantou os apóstolos para nos revelar esse grande mistério. O grande mistério é que todos nós agora fazemos parte de um corpo espiritual eterno. O grande mistério descrito nas páginas do Novo Testamento, que está lá no capítulo 2 de Efésios, que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, aqueles que nasceram como filhos da ira, aqueles que por causa da queda de Adão, seus pensamentos eram governados pelo princípio do mundo, estes, Deus, como diz Paulo em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos sem condições de crer, mortos sem condições de libertação, mortos, condenados, depravados, vis, Deus em sua infinita misericórdia, Ele nos amou, Ele nos salvou, pela graça sois salvos. Mas não só isso, irmãos, olha o versículo 6 do capítulo 2, diz que Ele nos fez assentar. Isso quer dizer Cristo em vós. O que significa, espiritualmente falando, Cristo em vós? Efésios 2 vai dizer, e vos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A sua posição, minha irmã, meu irmão, não é fazendo terapia num consultório psiquiátrico. A sua posição não é de um condenado, não é de uma condenada que vive se culpando, porque Satanás te engana, e ele fica tentando lançar na sua mente os traumas, os sofrimentos, as angústias, as suas debilidades, suas fraquezas, suas incapacidades.
Essa não é a sua posição e não é a sua condição. A sua condição é: Cristo está em você. Essa é uma viva esperança. Toda a glória eterna, todo o principado, todos os principados e potestades, eles estão nessa expectativa, que Cristo um dia vai ser manifestado de uma forma que eles nunca viram. Cristo está em nós. Essa é a posição, essa é a condição. A nossa posição, a nossa condição é que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O que isso quer dizer? Hebreus escancara para nós. No capítulo 10, versículo 19, começa assim: tendo, pois, intrepidez. Por que intrepidez, irmãos? Porque ele foi à frente. O capítulo 2 de Hebreus vai dizer isso. No versículo 10, no versículo 17, vai dizer que ele entrou à nossa frente. O escritor aos Hebreus vai chamar ele de precursor, o primeiro. O que ele está fazendo? Hebreus vai dizer que ele foi à nossa frente e ele está conduzindo muitos filhos à glória. Sabe o que está acontecendo hoje? Escute isso. O nosso Senhor Jesus nos trouxe aqui hoje para nos conduzir mais para dentro da sua glória. Essa não é uma reunião qualquer. Esse não é um dia qualquer. Eu e você precisamos confessar que as mãos dele é que nos segura. E nós estamos sendo conduzidos à sua glória. Nós não precisamos temer nada. Olha o capítulo 8 da epístola aos Romanos: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade poderá nos separar do amor de Cristo. Não é o nosso amor por Cristo. O nosso amor falha, mas o amor dele não falha. Às vezes soltamos das suas mãos, mas as suas mãos não nos soltam. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso é maravilhoso. Não esqueça dessa frase: Cristo em vós. Cristo está em nós. Essa é a nossa condição, essa é a nossa posição. Saia dessa posição de mediocridade. Saia dessa posição religiosa. Saia dessa posição de fracasso. Você foi chamado, foi chamada para sustentar o testemunho da vitória do Calvário. Nossa vitória não é uma coisa ou outra. Nossa vitória é uma pessoa. Nossa vitória é Cristo. Ele é a nossa vitória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai mostrar Cristo com 4 aspectos para nós. No capítulo 1, como a nossa vida. No capítulo 2, como o nosso modelo. No capítulo 3, como o nosso alvo. E no capítulo 4, como a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Então, irmãos e irmãs, deixe-me rapidamente, já quero encerrar. Olhando de uma maneira mais microscópica para esse versículo 27, quando ele diz assim: os quais Deus quis dar. Essa frase, quis dar, ela fala de prazer. É o prazer de Deus. Paulo chama isso no capítulo 1 de beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade. Aquilo que ele escreve para Timóteo e fala sobre o bem-aventurado Deus. Já viu essa frase? Bem-aventurado Deus. A tradução significa o Deus feliz. Deus feliz. Deus feliz. Por que Deus está feliz? Por causa daquela obra da cruz. Porque agora, irmãos, quando João olha no capítulo 5 de Apocalipse, ele começa a chorar. Por quê, irmãos? Porque havia um livro selado por dentro e por fora. Os grandes estudiosos que examinaram este fato, eles dizem que aquele livro é o livro da propriedade universal, da história, das dispensações. E aquele livro estava selado. E João estava chorando, olhando para aquele livro. E o anjo disse para ele: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu. E ele
e só Ele poderá abrir o livro e desatar os seus selos. Significa, irmãos, que até a cruz, parecia que Satanás tinha tudo nas suas mãos. Ele chega a dizer para Jesus assim: se prostrardes e me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque me foi entregue. Deus, quando colocou Adão e Eva lá no paraíso, Deus disse para Adão: dominai os peixes do mar, as aves do céu, os répteis na terra. Adão tinha essa autoridade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que toda a criação está entregue à vaidade. A palavra vaidade ali é nulo, vazio. E diz: não por causa dela, mas por causa daquele que a sujeitou. Foi Adão que sujeitou toda a criação a um cativeiro de corrupção. E Satanás estabeleceu o seu reino aqui de principados e potestades. Estava tudo nas mãos dele. Esta era a compreensão que possivelmente João teve ali quando olhou para aquele livro. Mas quando ele ouviu aquela voz: não chores. O grande vencedor. Porque quando o anjo diz que o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, venceu, só existe um vencedor diante de Deus. Não existe outro. O único vencedor diante de Deus é o seu filho. E ele venceu. Agora a história vai prosseguir, baseado na cruz. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz como ele morreu, todo o universo se desintegraria. Mas agora tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés, porque ele é o cabeça sobre todas as coisas. Não temas, irmãos. Tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, não temam. Sabe por quê? Eu digo para vocês: não temam o inimigo. Não abaixe suas armas, nem a sua cabeça. É momento de nós olharmos para tudo que está ocorrendo, levantarmos a nossa cabeça e saber que o nosso grande rei virá, o nosso grande noivo virá, o cabeça da igreja voltará, e nós estaremos aqui preparados para recebê-lo. A ele seja toda a glória. Então observe essa frase: quis dar. Prazer de Deus. Conhecer. Aqui é um conhecimento derivado da experiência pessoal. Esse conhecimento só é possível mediante uma experiência pessoal. Aí ele fala riquezas, abundância e plenitude. Aí a frase: Cristo em vós. E por último, esperança. Essa palavra ela tem a tônica de regozijo e expectativa. Regozijo e expectativa. Meus irmãos, eu quero encerrar por aqui. Se o Senhor permitir, nós voltaremos a partir desses pontos, porque cada um deles precisam ser examinados de maneira mais aplicada, por causa da riqueza de tudo que está inserido aqui. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que essa palavra seja de consolo, de conforto e de encorajamento para todos nós. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, bendito é o teu nome para todo sempre. Obrigado pela tua palavra que o Senhor derramou sobre nós. Palavra de vida, palavra de restauração, palavra de cura. É a tua doutrina, aquela mesma doutrina que o teu filho pregou lá naquele sermão do monte, aquela doutrina que perfurava aquelas multidões. Perfura a nossa vida com a tua palavra nesta manhã, Senhor. Que nós venhamos sair deste lugar perfurados por ti, alimentados pela vida e pelo poder da tua palavra. Nós precisamos nesta hora, Senhor, precisamos desse tempo, desta palavra viva nos governando, para que nós não venhamos cair no poço da depressão, da ansiedade, do desânimo, da tristeza, da incredulidade. Aviva o nosso coração com a tua palavra nesta manhã. Alegra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos proclamar Cristo em nós. É a firme expectativa, é a grande certeza que um dia nós faremos parte da sua glória.
Abra os nossos olhos. Que esta palavra seja como um colírio. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. A ti seja a glória nessa reunião. Tenha toda a centralidade entre nós, Jesus. Tenha toda a preeminência entre nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.